age of the internet, people still fail to realize that real life and internet are not the same. Are not the same. Are not the same. Are not the same. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Anonymous. We are legion. Anonymous. Expect us. Freedom of speech is all of the small choices you make daily that you don't even think about. Most people respond that freedom of speech is the right to say whatever you want or to voice your own opinion. In the age of the internet, people still fail to realize that real life and internet are not the same. 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 We are anonymous. Anonymous.
People still fail to realize that real life and internet are not the same. Are not the same. Are not the same. Are not the same. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Anonymous. We are legion. Anonymous. Expect us. Freedom of speech is all of the small choices you make daily that you don't even think about. Most people respond that freedom of speech is the right to say whatever you want or to voice your own opinion. In the age of the internet, people still fail to realize that real life and internet are not the same. 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 We are anonymous. Anonymous. of the internet, people still fail to realize that real life and internet are not the same, are not the same, are not the same.
are not the same. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Anonymous. We are legion. Anonymous. Expect us. We are anonymous. Anonymous. Freedom of speech is all of the small choices you make daily that you don't even think about. Most people respond that freedom of speech is the right to say whatever you want or to voice your own opinion. In the age of the internet, people still fail to realize that real life and internet are not the same, are not the same, are not the same, are not the same, are not the same. We are anonymous. Anonymous. Fica aqui. Pra cá do microfone? Pra cá. Não tem experiência com televisão. Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui hoje. É o nosso primeiro encontro, né, o nosso primeiro meetup do Cyber Security Girls, que é uma iniciativa do Eric e minha. Né? Nós somos amigos aí de longa data, trabalhamos na área já há bastante tempo. E o nosso intuito com esse trabalho foi sempre... nós identificamos, né, uma deficiência na área de segurança, que era a baixa presença de mulheres, né, nesse mercado. E gostaríamos que tivéssemos a oportunidade de trabalhar com mais mulheres, né? O Eric estava cansado de treinar só homem, e eu estava cansada de olhar para o lado e só trabalhar com homem.
né? E aí nós decidimos então fazer esse trabalho, que tem duas ações prioritárias. Uma é o Meetup, que vocês estão aqui hoje inaugurando com a gente, e o segundo é um programa de mentoria, onde nós selecionamos algumas meninas que vão começar a ser treinadas, né, na área de segurança, para que possam aí enveredar por essa área, que é uma área muito bacana, muito instigante. Esses meetups nós vamos trazer para vocês mulheres que estão fazendo trabalhos fantásticos, não só no Brasil, mas fora, tá? Para mostrar para vocês todo o potencial que essa área tem e o quanto de oportunidade ela oferece, tá? E eu gostaria de agradecer muito a ForBills por essa oportunidade de nos ceder o espaço para realizar esse encontro, tá? Sem eles, com certeza, a gente não teria conseguido realizar esse encontro e trazer todas vocês aqui com essa estrutura excepcional que eles têm aqui da escola. E eu gostaria de passar a palavra para o Eric, para se apresentar, desejar boas-vindas para as meninas. Bom, primeiramente, boa noite. Como a Paula falou, a intenção é realmente essa. A gente reúne mulheres, né? A gente treina as mulheres, a gente conversa, a gente vê as necessidades e possivelmente insere no mercado de trabalho de cibersegurança. A ideia, novamente, do programa, a gente atinge o maior nível de mulheres possíveis, ok? Possível. E então a gente constrói um currículo que para as meninas que foram selecionadas, ok? Isso só para explicar. O processo foi basicamente, a gente soltou um formulário, enviou, quem respondeu foi entrevistado, certo? Nesse momento. Aí a gente selecionou algumas meninas, certo? E essas meninas vão ter uma mentoria técnica e comportamental. Porque a gente entende que um bom profissional, ele não é só técnico e ele não é só comportamental. Ele é uma junção dessas duas coisas, ok? Então a mentoria tem como foco selecionar essas pessoas e em 20 semanas de mentoria, essa pessoa deveria ter pelo menos os conceitos fundamentais da área de cibersegurança, sistemas operacionais, redes, aplicações, regulações como, por exemplo, GDPR, PCI. Então a ideia é que vocês estejam tecnicamente capazes, certo? De executar uma tarefa e emocionalmente capazes de suportar certas situações difíceis. Ok? Quando eu falo de situações difíceis, não são porque você é mulher, negativo. São situações do dia a dia, que muitas vezes fazem com que a gente tenha atitudes que não são muito adequadas àquela situação. Por quê? Porque tá todo mundo assim. E aí? Já arrumou o firewall? E aí? Caiu tudo. O gerente tá me ligando? E aí? Então a ideia é para que vocês tenham suporte emocional, técnico, e ter essa junção para que vocês possam entregar um trabalho de alta qualidade. Novamente, a gente quer que vocês tenham alta performance e assertividade no que vocês vão fazer. Basicamente, o programa é isso, né? A gente trouxe a Paula Rodrigues. Paula Rodrigues, por favor, Paula, para falar um pouquinho de vocês. Outro ponto que é bastante importante a gente ressaltar. Eu estou falando agora, mas só mulheres que vão dar palestras. Ok? Os encontros presenciais serão só com as meninas e nós vamos priorizar as palestrantes mulheres também. Exatamente. A live a gente está abrindo para todo mundo, até porque a gente acredita que num mundo mais colaborativo, né? Não é à toa que a iniciativa é de um homem e de uma mulher. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai privilegiar vocês, né? Porque a gente tem um gap aí a cumprir. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Paula é uma profissional da área de muitos anos de experiência. A gente tem o prazer também de ter contato profissional, né? E agora ela vai dar aí um overview para vocês sobre os conceitos de SOC. Legal. Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aqui o meu reloginho para poder startar, porque eu tenho o costume de falar bastante e eu vou acompanhando aqui, né? Ou seja, acho que a apresentação ela vai ser só um guia para a gente ir conversando, né? E me guiando, mas eu geralmente gosto de falar bastante e a gente vai navegando aí nesse universo de cibersegurança, tá? Deixa eu passar um pouquinho, quem passa? Aí? Controlinho. Deixa eu pegar o controlinho aqui pra gente ir passando. Então vamos falar sobre SOC.
Eu trouxe, na verdade, vários assuntos assim mesclados para a gente ir, né? Ou seja, falando um pouquinho, porque o conceito de SOC não é um assunto tão extenso, então eu acabei colocando alguns outros assuntos para a gente ir se conceituando e falando tudo focado na parte de cibersegurança, tá? Então vamos lá. Paula Rodrigues, sou uma Cybersecurity Girl. Então vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui com o botão. Deixa que eu desliguei o negócio. Calma. Problema técnico. Pra cá? Pronto, chegou. Então eu vou falar um pouquinho de mim. Quem é a Paula Rodrigues, né? Acho que pelo sotaque, talvez alguém já tenha percebido que eu sou carioca. E não é uma simples carioca, eu sou uma carioca muito orgulhosa de ser carioca, recém-chegada do Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro em dezembro, cheguei a São Paulo tem poucos meses, né? Então eu sou muito orgulhosa dos meus chiados, fico super feliz quando alguém comenta: ah, você é carioca, né? Isso pra mim é um super elogio, assim, né? As pessoas dizem: mas você é carioca, né? Então isso pra mim é levado assim já como um estabelecimento de amizade. Eu já quase te convido para ir na minha casa quando você me diz que você me pergunta se eu sou carioca, né? Sou mãe do Lucas. Tenho um menino de 12 anos, um rapazinho já. Sou formada em informática pela Universidade do Rio, me formei lá no Rio de Janeiro, tá? E hoje trabalho em um grande banco, em SOC. Então toda a minha história, eu vou falar um pouquinho dela, e aí já consigo mostrar para vocês qual é mais ou menos o perfil, né, do profissional do SOC, porque eu segui muito à risca o perfil do profissional que trabalha no SOC, o que começa no SOC, né? Trabalhei durante 14 anos numa empresa de telecom, na Embratel. Fiquei lá durante 14 anos trabalhando lá na empresa e tinha muito pouco conceito de segurança, tinha trabalhado anteriormente com redes, né, com suporte, já tinha uma bagagem, né, de conhecimentos técnicos que eram voltadas mais para sistemas operacionais, para redes, tinha muito pouco conhecimento de segurança. E entrei na Embratel numa oportunidade de SOC, para trabalhar numa equipe de monitoração. E aí permaneci durante esses 14 anos trilhando uma carreira, né? Ou seja, aprendendo cada vez mais. Comecei fazendo a parte de monitoração, passei para a parte de gestão de equipamentos de segurança, fui para a parte de projetos e aí no final da minha carreira fui para a parte de gestão. Então eu trilhei, né, o caminho de uma profissional de segurança que entra com os conceitos básicos e ali eu fui desenvolvendo a minha carreira, tá? Tive uma oportunidade muito legal, muito bacana na Embratel nos últimos 4 anos, que foi participar das Olimpíadas. A Embratel, na época, ela foi patrocinadora dos Jogos Olímpicos, como um player, né, um fabricante, uma empresa que fornecia serviços de conectividade, de telecomunicação. E atrelado a isso, serviços de segurança de perímetro, né? E a gente falando um pouquinho de proteção de firewall, proteção de ataques de negação de serviço, e eu tive a oportunidade de participar do projeto desde a concepção. Então eu discuti toda a parte de definição de requisitos do projeto, aprovação de topologias, a parte de implantação dos equipamentos. Então eu participei desde, né, ou seja, concebi o projeto e depois fui lá para poder fazer a implantação desse projeto. Né? Depois da implantação desse projeto, eu tive a oportunidade de treinar a equipe e junto comigo participaria do SOC, do SHIFT, né, durante o período de ongoing, né, dos Jogos Olímpicos. Então, tive a oportunidade, foi um projeto para mim divisor de águas, né, ou seja, o tamanho de uma Olimpíada ela é gigantesco, são inúmeras tecnologias de segurança, né, inúmeros times trabalhando juntos, né, e em um período muito curto de tempo. Então, todo mundo que teve a oportunidade de estar ali foi um desafio, né? Ou seja, do ponto de vista de resiliência, de paciência, de persistência, de tudo. E é óbvio que os frutos, né? A gente conseguiu entregar as Olimpíadas, não tivemos nenhum evento de segurança, nenhum impacto, ficou todo mundo feliz. E o que eu levei disso foi essa experiência e os amigos, né? E toda a bagagem técnica, obviamente, que eu adquiri nesse período de tempo, tá? Então, essa é o meu legado, né? O que eu passei até agora. E hoje eu estou completando 6 meses na empresa que eu estou hoje, que é aqui em São Paulo, que é um banco grande de varejo. Eu tenho a oportunidade de trabalhar também com SOC, não inovei,
mudei de empresa, vim para São Paulo, mas continuei lá no SOC. Eu gosto desse tipo de trabalho. É um trabalho bacana e aí eu estou hoje fazendo 6 meses nesse banco. Tá bom? Então essa é a Paula Rodrigues. Essa figura aqui foi a mais difícil para mim, que tinha tanta figura bacana do Rio que eu fiquei com dúvida. Eu falei, o que eu vou botar? Eu falei, não, vou botar essa daqui para o pessoal de São Paulo não ficar tão invejoso, assim, olhar aquela paisagem linda. E aí, entendeu? Eu fui um pouco mais ameno. Legal? Fiquem à vontade para fazer perguntas se eventualmente vocês precisarem me interromperem. Tá ok? Vamos aqui. Então, antes de eu falar de SOC, por que a gente está aqui hoje, né? Ou seja, qual é o mote, né? Por que tanto se fala em segurança? Por que a Paula, junto com o Eric, teve essa iniciativa de falar de segurança? Qual a importância e por que, né, que a gente está vivendo esse cenário? Eu coloquei um pouquinho. A CEO da IBM, que é uma mulher, falou: acreditamos que os dados são um fenômeno do nosso tempo. É um novo recurso natural do mundo. E aí me remete, né, um novo recurso natural do mundo, a gente começa a pensar, é um novo advento, né? Você pensar o recurso natural, a gente olha para trás e vê. Olhando para o Brasil especificamente, né, um recurso natural que teve sucesso, né, e que foi explorado e com isso vantagens e desvantagens. Ao Brasil, café, a gente está colocando o dado no mesmo patamar que esses recursos naturais. E isso, obviamente, a gente, voltando um pouco historicamente, né, a gente começa a olhar, quando teve o café, tinha as coisas boas, vieram inovações, cidades e tudo, vieram também as coisas que eram ruins, né? Ou seja, a gente começou a ter problemas com o comércio, enfim, eu não vou agora falar historicamente, mas a mensagem é: coisas novas, inovações, elas vêm atreladas a oportunidades e a problemas também. A gente não tem só esse cenário maravilhoso. Então, o dado hoje é considerado pela Ginny Romelli, que é uma mulher CEO da IBM, como sendo um novo recurso natural do mundo. Tá? E o que isso, né, ou seja, em que isso se remete? Né? O custo do cybercrime hoje, que é a parte ruim, ou seja, dessa inovação, de exploração desse novo recurso natural, é que a gente tem aí um número altíssimo, né, de tentativas de usar esse recurso natural de forma maliciosa. Então, a perda hoje, né, ou seja, o gasto que se tem para poder manter essa infraestrutura e mitigar esse tipo de risco é um valor considerável, né? O Brasil, obviamente, que a gente está sempre nas estatísticas, né? Não muitas das vezes né, de forma muito positiva. Então, essa não é mais um número muito positivo. O Brasil é o segundo país com o maior número de crimes cibernéticos no mundo. Então, ou seja, a gente está sempre muito em destaque. Se usa muito no Brasil esse viés de explorar, principalmente com os fins, né? Ou seja, de ilícitos, de arrecadação de dinheiro, né, para esse recurso como sendo como crime. Hoje ou seja, é mais fácil você hoje assaltar alguém atrás de um computador onde você está protegido, às vezes até por 7 camadas de criptografia, do que eventualmente você sair com uma arma na rua e fazer esse tipo de abordagem. Então há também uma migração do tipo de crime. Bom seria, talvez, se a gente tivesse uma diminuição, né? Um equilíbrio, né? Tipo, diminuiu aqui e aumentou aqui. Talvez até fosse um pouco mais vantajoso. Infelizmente, a gente não tem, tá? Mas esse é um dado que eu achei bacana trazer para vocês. E, obviamente, falei aqui da parte que é uma parte não tão boa. Mas tem uma perspectiva aqui, para a gente, como profissional, que é a perspectiva do mercado de trabalho. Esse demanda, né? Ou seja, uma vez que a gente tenha problemas a resolver, existe uma necessidade de profissionais para resolver esse tipo de problema e dar soluções e atuar mitigando esse tipo de problema. Então, hoje, isso não é um dado que só daqui a 2021 vai haver uma necessidade de profissionais na área de cibersegurança. Isso é uma realidade hoje. Hoje, muitas das vezes, você abre uma oportunidade e você fica um bom tempo procurando profissionais que sejam qualificados para poder entrar naquela vaga, para poder preencher aquela vaga. Então, o mercado de trabalho ele está demandando profissionais de cibersegurança. E a inovação, ou seja, isso é uma máquina que não vai parar nunca.
porque cada vez mais a gente está indo para a internet, o dado, ele está... Ou seja, tudo que a gente tem hoje, a gente estava conversando agora antes de entrar, sobre a questão de transações comerciais no banco, ou seja, o efetivo, né, os clientes, eles estão migrando das agências físicas e indo para a internet. E isso abre uma série de, ou seja, de oportunidades para a gente poder trabalhar. Então, esse dado aí é um dado que, na minha perspectiva, é um dado, né, ou seja, positivo. E aí, falando um pouquinho mais da questão de vagas, até 2021 vai triplicar o número de vagas, né, de cibersegurança em aberto. Então, se hoje, né, ou seja, dado esses dados, tem alguém aqui com, né, ou seja, será que eu devo ou não seguir a carreira de cibersegurança? Eu acho que isso é um bom argumento para vocês repensarem, né, do ponto de vista de mercado de trabalho, né, que é, sim, um movimento que vai ser, se você se profissionalizar, você vai ser absorvido por esse mercado que hoje em dia está tão carente de profissionais. Beleza? Alguma pergunta? Posso seguir? Então vamos lá. E nós, mulheres, né? Onde a gente se encaixa nesse né, em tudo isso? Afinal de contas, estamos aqui para falar de nós, mulheres, né? Aí eu coloquei esses 3 quadrinhos. Eu estava pesquisando na internet para falar da mulher no contexto de cibersegurança. Comecei a pesquisar e encontrei muitas matérias falando do que a gente já sabe, do déficit de profissionais mulheres que existem no mercado. E isso não é só com cibersegurança, é com tudo. Se a gente tem um percentual para várias outras carreiras onde as mulheres são minorias, onde elas ainda não estão nos maiores cargos, ou se estão em condições financeiras inferiores aos homens. Eu falei, não, isso aí a gente já está... Né? Ou seja, isso já foi tratado. E aí eu me deparei com um estudo interessante que foi feito o ano passado pela Kaspersky, né? Aquela empresa lá de antivírus. Eu nunca sei se é Kaspersky ou Kaspersky. Então ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos, em Israel e em alguns outros países, que ela dizia o seguinte: as meninas de até 16 anos, elas não se interessavam pela cibersegurança, porque a cibersegurança estava atrelado com nomes de tecnologias como hacker, geek. E isso não era atrativo, ou seja, não, eu ser hacker, eu ser geek, eu ser nerd, eu tenho esse rótulo, essa tag. Então elas, naquela pesquisa, elas acabavam tirando ou seja, não, isso aqui eu não quero para mim. E a estatística é até bem relevante, ou seja, 78% das meninas, elas nunca pensam, na verdade, tem um erro ali, na possibilidade de seguir uma carreira nessa área por conta desse preconceito, né? Ou seja, por conta desses rótulos, na verdade, que são associados à cibersegurança. E eu sou a prova bem viva disso, de que eu não me encaixo em nenhum desses quesitos, né? Em nenhum desses conceitos. Então, assim, é um trabalho também, até conversando com a Paula, de conscientização que não está associado. Ou seja, hoje existem, né? Ou seja, várias mulheres que não tem nenhum problema com isso, né? Mas desmistificar essa questão de todo mundo que trabalha com cibersegurança já teve alguma vida pregressa de hacker ou de coisa, não é uma realidade. Óbvio que a gente tem um percentual relevante, mas não é uma realidade total. Então eu trouxe só para vocês, só com figura ilustrativa, e nessa pesquisa que eu estava fazendo pela internet, eu achei esse grupo, Girls Scouts. É um grupo dos Estados Unidos de meninas que são escoteiras. E elas ganham lá, dependendo do programa que elas passam, elas ganham aquelas tags para colocar na roupa. E nos Estados Unidos foi criado, nessa Girls Scout, um badge que era específico de cibersegurança. Então elas têm um programa específico de cibersegurança e são meninas super novas, né? E elas são iniciadas na cibersegurança para desmistificar, né, tudo isso, e já trazendo desde pequena, né, esse conceito de ciência, de tecnologia. Então, é bacana, tem lá o site, tem uma série de programas, depois se vocês quiserem entrar, tem o linkzinho no final, eu posso passar. Beleza? Então, isso é o nosso cenário, né? Ou seja, existem efetivamente uma quantidade muito pequena. Lá onde eu trabalho hoje, até acho que tem um efetivo muito grande. Eu tenho hoje na minha equipe 2 meninas, num grupo de 14 pessoas, até dentro da própria gerência eu acho que tem uma quantidade boa, né, de meninas, então
pelo menos lá dentro da nossa cultura, acho que tem bastante gente. Beleza? Então vamos passar agora para efetivamente, isso foi só um preâmbulo, né, para a gente, né, para não ficar muito maçante tecnicamente, agora eu vou efetivamente entrar no assunto que eu vim falar, que é sobre SOC. Né? O que é um SOC? Né? Ou seja, bem pontual, bem, né? Ou seja, bem literal, é um acrônimo, né, de Security Operation Center, né, que é um centro de operação de segurança. Né? E na concepção do SOC lá, ou seja, SOC também é um conceito novo, relativamente novo, né? Ou seja, não é toda empresa, ou seja, não é todo lugar que você tem a operação de um SOC. Hoje, mudando esse cenário, né? Ou seja, tem mais empresas se tornando, ou seja, tendo a possibilidade, mas até então quem tratava de segurança era uma equipe que tratava de redes, era aquele cara que tinha várias funções. E lá na premissa do SOC, quando ele começou, ele tinha uma função muito específica, que era de fazer monitoração. Então eu tinha lá, geralmente é uma estrutura que é 24/7, onde tem uma estrutura, né, baseada em níveis de N1, N2 e N3, aonde o profissional faz a monitoração, né, recebe o alerta, faz a tratativa baseada em fluxos, não tendo efetividade, né, ele trata para o N2, N3 e a vida do alerta até virar um incidente ou efetivamente ser fechado, ele se conduzia dessa maneira. Isso era o início do SOC. Né? Hoje em dia, o SOC está tendo um viés, ou seja, se transformando num viés diferente. Ele está se tornando uma equipe multidisciplinar. Né? Ou seja, então, além só de monitorar, que é esse elo aqui no meio, ele passa a ter uma função, ou seja, ele começa a ganhar corpo, ele começou timidamente, né, transformando, ou seja, tomando o lugar aí das equipes de TI, das equipes, né, que faziam várias outras coisas e passa a ter uma função específica e agora ele evolui. Tá? Vou falar só rapidamente de um conceito. Existem dois conceitos associados a SOC, né, que é um SOC interno. Geralmente esses SOCs estão dentro de empresas que são muito grandes. O custo operacional de manter um SOC de uma equipe 24/7 monitorando é um custo alto. Então, geralmente, as empresas de grande porte é que possuem esse tipo de infraestrutura. Geralmente, bancos, né? Ou seja, a área financeira é um setor que, geralmente, eles têm os SOCs dentro da própria infraestrutura. E tem uma outra, né? Ou seja, a gama de empresas que podem ser empresas de grande porte, empresas de médio porte, que consomem esse tipo de serviço de terceiros, que a gente chama de Managed Service Provider. Aí a Embratel, ela é, na verdade, um Managed Service Provider, e a gente fazia, na verdade, um serviço de prestação de serviço para grandes clientes. Então, na hora que você começa a olhar o mercado, fala assim, mas aonde eu vou procurar um SOC, né? Ou seja, qual empresa que você acha? Então tem ou seja, as grandes empresas, elas têm SOCs internos, a maioria delas, e as empresas que têm um volume menor ou uma possibilidade de investimento menor, elas utilizam essa infraestrutura compartilhada de terceiros. Então eu tenho uma equipe de monitoração e eu contrato essa empresa, né? E ela faz a gestão no meu ambiente de monitoração de forma compartilhada com outras empresas. Beleza? Alguma dúvida com relação ao SOC? Posso passar aqui? Tá, então aqui também tem um dado, né? Ou seja, o Gartner estima que até 2019, ano que vem, tá pertinho, 50% das operações de segurança serão conduzidas por SOC. Remete a gente àquele conceito de que antes, né, a gente tinha a monitoração, a gestão dos elementos de segurança realizadas por equipes multidisciplinares de TI, que estavam mais associadas à rede do que efetivamente à área de segurança. Beleza? Então vamos lá. E como é que ele se estrutura? Né? Ou seja, como é que o SOC, ele hoje, em que ele está se transformando? Que tipos de equipes hoje compõem o SOC além da equipe de monitoração? Então eu tenho aqui o principal, que foi o que a gente já falou anteriormente, que é a monitoração contínua, e ele começa a entrar numa outra seara, que é a parte de prevenção. Porque a gente for pensar ou seja, na segurança da informação, a gente tem uma parte em que a gente tenta prevenir, um outro momento em que a gente faz a monitoração e a hora em que a gente responde quando efetivamente essa monitoração se transforma num alerta de segurança. Então, só que aqui, ó, ele hoje se compõe de equipes que fazem não só a monitoração,
mas também a gestão desses equipamentos que são responsáveis por monitorar as fronteiras, por ter os logs, né? Ou seja, por consumir, por tratar essas informações, esses ataques, essa comunicação que passa, e tem a parte de gestão de vulnerabilidades, onde essa equipe fica, na verdade, responsável por tentar proteger a equipe, ou seja, a infraestrutura dos ataques e das vulnerabilidades que tem hoje disponíveis aí pelo mundo e pela internet. E o último, a parte de resposta a incidente. Ou seja, no momento em que você preveniu, em que você detectou e que efetivamente aquilo se transformou, ou seja, aquele alerta de segurança se transformou em um incidente em que você precisa startar uma investigação maior e que você precisa fazer ações de contenção daquele incidente, ele entra também um outro tipo de trabalho que se encaixa dentro do SOC. Então, o SOC perdeu aquele viés de monitorar apenas para virar, ou seja, para se tornar uma equipe que trabalha em todo o ciclo, né, de prevenção de segurança, que é a parte de você prevenir, tentar mitigar antes que aconteça, de você detectar se eventualmente isso acontecer e de você ter uma resposta rápida de contenção, né, e de descoberta para poder aplicar as melhores práticas depois que o incidente aconteceu. Ok? Alguma dúvida, gente, com relação? Pode seguir? Então vamos lá. Então, o SOC geralmente ele se trabalha, como já falei anteriormente, 24/7. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro SOC, mesmo porque a monitoração, ela é uma monitoração, né, contínua, ela precisa ser uma monitoração 24/7. Não existe momento certo para os ataques acontecerem. Geralmente eles acontecem, ou seja, nos horários menos imprevistos, onde a gente tem um menor efetivo. Então, geralmente o SOC ele se comporta de maneira a trabalhar 24 horas, 365 dias por semana. Por ano. Calma aí, deixa eu voltar para trás. Vou falar um pouquinho, não sei se eu tenho tempo, deixa eu ver aqui. Tem tempo aí, bem rápido. Para sair um pouquinho, ou seja, eu falei um pouquinho do SOC, ou seja, não é uma estrutura, algum assunto extremamente extensivo, né? E aí eu trouxe aqui, ou seja, mas o que o SOC trata, né? Ou seja, para falar um pouquinho do dia a dia do SOC. E aí eu elenquei um ataque, né, ou seja, que hoje é muito comum, né, ou seja, comum do ponto de vista ou seja, esse tipo de ataque afeta, ou seja, a vida da maioria das pessoas quando ele acontece, dos clientes das empresas que acontece. Eu elenquei o ataque de DDoS para falar um pouquinho de vocês sobre esse conceito, ok? Tem um pessoal aqui, alguém que conhece, que sabe ou nunca ouviu falar? Quem conhece, quem já ouviu falar, tem esse conceito? Só para eu poder mensurar até que ponto. Beleza. Então vamos lá. O que é um ataque de DDoS? É um ataque de negação de serviço. Ou seja, o principal objetivo de um ataque de DDoS é indisponibilizar a infraestrutura. E isso ele pode ser um ataque que tem N motivações, né? Ou seja, pode ser um ataque direcionado para um concorrente, ele pode ser um ataque direcionado para alguém que queira, né? Ou seja, depois fazer uma propaganda em cima dessa indisponibilidade. Então, o ataque de DDoS ele é um ataque que tem uma abrangência, né, muito grande. E como é que ele acontece? Aqui eu simulei aqui uma infraestrutura de uma empresa, né? Aqui toda a parte de conectividade com a internet, né? Calma aí. E aqui a gente tem, né, as chamadas botnets, né, os hosts que são comprometidos, fazendo os ataques para cima dessa infraestrutura. Tá? Então, esse é o conceito de um ataque de DDoS. A gente tem uma quantidade de computadores infectados, espalhados geograficamente pelo mundo inteiro, e que estão direcionando algum tipo de conexão para cima de um range de IPs ou para um único IP. Tá? Então vamos lá. E como é que ele funciona? Ou seja, que tipo de ataques eles podem ocorrer? O primeiro ataque é o tipo de ataque volumétrico, onde você tem ou seja, o atacante ele visa explorar
a capacidade de comunicação daquele target, né, daquele destino. Então, eu tenho uma empresa que tem um link de comunicação, uma banda limitada, e ele tenta explorar essa capacidade desse link, fazendo um ataque de saturação. Então, esse é o que a gente chama de ataque volumétrico. Existem outros tipos de ataque também de negação de serviço, que eles na verdade, afetam não mais a capacidade do link, mas sim a capacidade de processamento dos elementos que fazem parte da comunicação. Então, alguns ataques eles vão fazer com que os firewalls, os IPS, os balanceadores, eles tenham a capacidade deles comprometida por conta dessa quantidade de requisições ou tipo de ataque que é direcionado para esses elementos. A gente chama isso de ataque de exaustão de equipamentos. Tá? E tem um outro tipo de ataque, que é o ataque de exaustão de serviço, onde ele não visa a infraestrutura de rede, a infraestrutura de comunicação, mas sim a maneira como os serviços eles se comportam. Então, eu tenho aqui um ataque em que, na verdade, eu não viso toda essa camada aqui, ela está intacta, e esse servidor, esse conjunto de serviços aqui, não conseguem responder porque eles chegam à exaustão. Tá? Então, hoje, e esses ataques, quando ocorre um ataque de DDoS, ele pode começar com um tipo de técnica, fazendo uma exaustão em cima de serviços, e ele pode, na verdade, ir em direção a outros ataques, saturando os equipamentos, fazendo exaustão dos equipamentos e saturando a banda. Tá? E como é que a gente mitiga isso? Como é que a gente trata isso dentro do SOC? Né? Como é que a gente atua nesse tipo de situação? No próximo slide eu coloquei um player, né? Ou seja, é um player muito conhecido para esse tipo de ataques. Eu ia tirar, mas acabou passando, enfim. Que é a Arbor. A Arbor é um player que trabalha, ou seja, oferecendo tecnologia para poder conter esse tipo de ataque, tá? E ela pode se colocar tanto dentro da infraestrutura do cliente, para poder mitigar o tipo de ataque de exaustão de equipamento e exaustão de serviço. Ele é um equipamento que você posiciona na borda da rede do cliente e ele tem esse objetivo de proteger. Então eu tenho um ataque aqui, uma situação onde eu tenho ataque de exaustão de serviço, exaustão de equipamentos e saturação do link do cliente. Calma aí. No momento em que eu ativo o que a gente chama de mitigação, de mitigar o ataque, nessa camada aqui, que ainda está dentro da rede do cliente, eu consigo aplicar contramedidas, ou seja, técnicas, né, de contenção do ataque, que fazem com que toda essa infraestrutura interna do cliente ela seja restabelecida. Tá? Então, aqui dentro, então, se eventualmente eu tenho aqui um consumo vindo de dentro da minha infraestrutura, não mais da internet, eu consigo fazer com que toda essa camada aqui continue responsiva para dentro, né, aplicando esse conceito de mitigação na borda, né, e consigo salvaguardar o restante da minha infraestrutura. Quando eu tenho saturação de link, como é que eu trato? Ou seja, eu não consigo aplicar, eu já tenho os meus equipamentos aqui comprometidos, né? Ou seja, eu tenho a minha banda comprometida, como é que eu consigo tratar esse ataque quando ele chega aqui? Não existe essa possibilidade. Então você transfere essa capacidade para a operadora que oferece o serviço de conectividade para você. Né? O que chamam de serviço de clean pipe, onde você assume um serviço com a operadora e diz, olha, no momento em que eu não conseguir tratar esse tráfego, porque ele está saturando o meu link, eu transfiro essa limpeza do tráfego para vocês e automaticamente ele faz a transferência do tráfego, né, para os chamados centros de limpeza, fazem toda a parte de limpeza desse tráfego aplicando as técnicas de mitigação e entregam esse tráfego limpo para a operadora. Então eu tenho dentro dessa estrutura, né, ou seja, essa aqui é uma tecnologia de um player conhecido, mas existem vários outros players, não necessariamente
essa técnica de mitigação de ataque está associado a essa empresa, porque eu já tinha, na verdade, essa apresentação pronta e eu acabei não tirando esse pedacinho. Então, o conceito é esse, ou seja, eu tenho tanto ataques de DDoS que são direcionados para a minha infraestrutura com o objetivo de exaurir, né, os recursos que eu tenho dos meus equipamentos, que eu tenho da minha infraestrutura de aplicação, e eu consigo eventualmente tratar isso dentro da minha infraestrutura, né, ativando as minhas camadas de proteção. Obviamente que aqui esses equipamentos eles possuem, quando o ataque é direcionado a essa camada de aplicação, alguns desses equipamentos aqui eles possuem features que conseguem mitigar o ataque aqui. Mas, eventualmente, quando o ataque ele passa a ser nessa camada, onde ele exaure esses recursos, a gente tem que usar uma camada anterior para poder fazer a proteção dessa infraestrutura. Tá? E quando ele faz a exaustão do link, aí somente através da operadora, né, fechando um contrato em que ela desvia todo o tráfego, faz a limpeza desse tráfego e entrega novamente dentro da infraestrutura do cliente. Alguma dúvida? Vai? Beleza, então vamos lá. Deixa eu só pegar um pouquinho de água, porque não sei. Então vamos lá, agora saindo um pouquinho da parte técnica, falei lá dos dados, falei um pouquinho das mulheres, né, no mercado, falei um pouquinho de SOC, trouxe um pouquinho da minha realidade, ou seja, hoje esse, na minha realidade, é um dos impactos maiores que eu tenho, ou seja, o meu dia a dia como profissional de SOC, os ataques de DDoS são os ataques que mais que existem com mais frequência e que causam mais danos à nossa infraestrutura, né? Ou seja, é onde a gente tem que ter mais assertivo e responder com mais efetividade. Por isso é que eu acabei trazendo esse caso para mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? E o profissional de cybersecurity, ou seja, o que a gente precisa, ou seja, me convenceu, Paulo, ou seja, eu já vi que é legal, eu já vi que tem mercado e agora eu quero seguir esse caminho. Por onde eu começo? Ou seja, não estou trabalhando uma outra coisa que é informática, me interessei. O que você precisa de características pessoais, principalmente no que tange ao SOC, né? Ou seja, que você trabalha com monitoração, que você precisa... O que é de característica pessoal? É aprendizado constante. A cibersegurança, a segurança de uma maneira geral, ela é uma carreira que precisa de atualização constante. Então, a todo momento, você tem técnicas diferentes, você tem maneiras diferentes e você precisa estar o tempo inteiro atualizado. Então, a condição número 1, ou seja, para se tornar um profissional de cybersecurity é a vontade de aprender. Né? Ou seja, muitas das vezes é um aprendizado que você tem que fazer diariamente, consumindo não só artigos de livro, mas consumindo artigos técnicos, fóruns, para estar o tempo inteiro atualizado para poder, né, ou seja, responder. E a parte de concentração. Imagina a pessoa lá monitorando, né, trabalhando no SOC, e é alguém que seja completamente, ou seja, eu gosto de inovação, eu gosto de barulho, eu gosto de, né, de me movimentar. É uma carreira que exige, né, de alguma forma, uma concentração. Você tem que ser uma pessoa que vai sentar, que vai focar, que vai fazer as coisas, né, de forma, né, tranquila. Imagina ter um ataque de DDoS, eu fico muito nervoso e eu quero ir lá resolver. Então, assim, é uma das coisas que é importante, na minha visão, para um profissional de cibersegurança, é essa questão de concentração, tá? E conhecimento técnico, Paulo? Quero entrar em inglês. O inglês é uma condição, a maioria do que a gente consome hoje de informação é em inglês, então o inglês é um passo extremamente importante para um profissional de segurança. Eu acho que talvez é o número 1, né, até mesmo para poder você conseguir consumir esse aprendizado constante. O inglês é um ponto que vai impactar se você não tiver condições de ter pelo menos a leitura, né? Conceito de rede. Quando a gente vai contratar lá no SOC, né, ou seja, e aí você contrata a equipe, né, de monitoração, que é o N1, que é o profissional que entra, na verdade, na carreira de segurança, assim como eu entrei, sem muito conceito efetivamente de segurança, mas a gente precisa que ele tenha conceitos sólidos de rede. Ou seja, porque, na verdade, a segurança, ou seja, os ataques, eles são em cima
ou seja, as explorações das vulnerabilidades, tudo que acontece em cima dessa camada. Então, é preciso que o profissional entenda o funcionamento dessa parte, né, de TI, da informática, para que se coloquem mais bloquinhos de informação em cima e aí ele vai se formando um profissional efetivamente de segurança. E os conceitos de sistema operacional e aplicação, né, ou seja, saber o que é um Windows, o que é um Linux, o que é uma aplicação de banco de dados, né, os conceitos, o que é uma instância, o que é uma API, a gente estava até falando sobre isso lá fora. Então, esses conceitos são muito importantes porque eles são muito utilizados quando você vai estudar sobre cibersegurança, sobre segurança de uma maneira geral. Então, isso é o conhecimento básico, ou seja, quero entrar na área de segurança, eu tenho que começar a aprender todos esses conceitos para depois colocar uma camada a mais, que aí é os conceitos de segurança, ok? Ele falou assim, já tô mais ou menos encaminhado nesse, né? Ou seja, já conheço de rede, já conheço de segurança, já estou trabalhando um pouquinho, qual o direcionamento, eu recebo muito essa pergunta, ou seja, o que eu posso fazer para tentar me destacar, o que eu posso fazer para uma certificação que você talvez indique, e aí eu falo sempre da ISO 27002 e da CompTIA Security Plus. São duas certificações que não são associadas a nenhum fabricante, né? Assim, principalmente a CompTIA, eu tenho visto em algumas vagas de empresa que são certificações que são requeridas, então se você já está num nível, né, ou seja, em que você tem um conhecimento, está querendo, ou seja, ser absorvido por todo esse mercado, eu acho que é uma boa indicação, um bom caminho a ser seguido essa certificação. Tá? E qual é o desafio do profissional? Ou seja, está muito atrelado à questão do aprendizado constante, né? Ou seja, que é aprender sobre tecnologias diversas. Então você tem que aprender o que é proxy, o que é um balanceador, o que é um AF. Então você acaba tendo que ter contato, ter conceitos e muitas das vezes ser um generalista para poder atuar, ou seja, não ser, eu sei tudo dessa ferramenta aqui, mas você tem que saber minimamente e conhecer de várias ferramentas. Então eu acho que isso é um desafio para o profissional que trabalha com segurança. E os conceitos, né? Ou seja, cada vez mais, que também está atrelado à questão do aprendizado constante, é você se atualizar com novos conceitos, está sempre ou seja, nesse mundo de segurança, de tecnologia, a gente está sempre sendo introduzido a novas palavras e é muito necessário que a gente esteja sempre up-to-date com relação a esse ponto. Perguntas, meninas? Posso seguir? Acho que acabou. Acabou. O último slide acho que não foi. Não foi, acabou. Foi? Era só, na verdade, os meus contatos, né? Ou seja, para deixar vocês disponíveis. A carreira de segurança, ela é uma carreira bacana, ou seja, principalmente pelo viés de você conseguir entender, né? Ou seja, como é que funciona, ou seja, como é que a gente, nesse cenário, né, de tanta inovação, e como é que a gente se encaixa como profissional. Eu tenho gosto muito do meu trabalho, eu acho que é uma carreira extremamente bacana, é muito técnica, obviamente, né? Mas essa aí, na verdade, esse daí tava oculto, né? Eu coloquei esse slide aqui, que é do Girls Scout, né? Esse é o badge deles lá, e aí eu terminei a apresentação com esse logozinho que são das meninas escoteiras lá dos Estados Unidos, que eu tinha mencionado no início. Tem meus contatos, se vocês precisarem, eventualmente, de alguma ajuda. A Paula, obviamente, né, e o Eric estão aí disponíveis para vocês, mas se eventualmente vocês precisarem, fiquem à vontade, tá? Obrigada, gente. Alguém tem pergunta a respeito das experiências? Eu tenho. Como que você acha que o mercado olha a segurança para essa área? Eu digo segurança no ato de um crime que acontece com alguma empresa ou coisa do tipo. Você acha que as leis já estão adequadas para o tipo de ataque que ocorre atualmente, coisa do tipo? As leis ainda, a gente está num processo de se adequar. As leis ainda elas não estão prontas, né? A gente ainda tem um caminho grande a ser seguido, mas eu vejo que existem iniciativas muito fortes das instituições de regulamentarem esse assunto. Então, ou seja, hoje a gente está num caminho
né? Ou seja, entendo que esse caminho vai ser um caminho ainda extenso, mas a gente está caminhando para ter regulamentações, né? E conseguir, com isso, ou seja, mitigar crimes que até então não existe nenhum tipo de legislação associada a isso. Então, acho que a gente está caminhando. Mais perguntas? Em toda essa trajetória de anos que você trabalhou, qual o maior desafio que você já teve na carreira? O maior desafio foi, sem dúvida, a Rio 2016. Foi um desafio pessoal muito grande, ou seja, até pelo tamanho do projeto, né? Ou seja, pela magnitude do projeto e pela quantidade de recursos limitados que eu tinha na época, foi um desafio muito grande. Eu tive uma possibilidade de trabalhar muitas tecnologias, aprendi muito, ou seja, tive que exercitar esse aprendizado constante com muita força, né, para poder conseguir entregar, mas sem dúvida nenhuma foi o meu maior desafio e trouxe coisas para mim maravilhosas. Assim, eu tive um aprendizado muito grande e foi muito bacana. Esse foi o meu maior desafio. Legal. Tem uma questão relacionada com a primeira pergunta dela sobre a questão de leis. Eu acredito que para criar leis, para criar regulamentação nessa área, você teria que ter pessoas que criam as leis e possuem conhecimento sobre essa questão da segurança. Hoje em dia, você acha que já tem assim, um certo nível dentro do governo, dentro das pessoas assim, que fazem as leis no Brasil? Isso é uma boa pergunta. A gente estava até falando sobre isso há umas 2 semanas atrás. O governo ele usa muito a expertise das instituições privadas para poder aprender e repassar isso para as instituições. Então, tem a lei agora de crimes do Bacen, ou seja, tudo o que foi, o que tem dentro dessa lei, ele foi, na verdade, dentro dos ambientes corporativos para buscar esse expertise e levar para o âmbito, né, da legislação. Mas acho sim que, ou seja, os profissionais, assim como o mercado ele está necessitando, acho que tem um movimento, né, das pessoas que trabalham dentro do poder público de se especializarem. Mas hoje, assim, muito pontualmente respondendo a sua pergunta, o governo hoje, a visão que eu tenho, eles buscam muito apoio na iniciativa privada, tá? Com o know-how da iniciativa privada, para trazer isso e transformar isso em legislação. Pergunta, meninas? Em relação à cloud, como que você vê a questão de segurança? Porque, teoricamente, é novo, né, e a gente não tem uma infraestrutura preparada para a questão de ataques mesmo cibernéticos para a cloud. Como trabalha hoje? Na verdade, a cloud, ela na verdade, você está, ou seja, em termos de infraestrutura de segurança, eu vejo que há, sim, um preparo, ou seja, você consegue proteger a cloud da mesma maneira que você protege a sua infraestrutura. A diferença hoje, talvez esteja na questão, né, do conceito, é que você, na verdade, acaba entregando para alguém, né, ou seja, essa segurança. Quando você transfere alguma coisa de dentro da sua casa e entrega para uma outra pessoa fazer, eu acho que aí é que entra essa questão de estar seguro ou não seguro. Mas olhando do ponto de vista técnico, a gente tem os mesmos recursos que a gente tem para proteger uma infraestrutura in-house que a gente teria na cloud. Então, é um desafio, mas talvez, essa é uma opinião, se alguém tiver, eu até gostaria de escutar, ou seja, né, opiniões com relação a isso. Mas, na minha visão, é mais uma questão me fugiu agora a palavra, na verdade, de ter um preconceito com isso, ou seja, o fato de você estar colocando na casa de uma outra pessoa, do que efetivamente problemas de segurança técnica. Essa é a minha visão. Você acha que é mais segura a cloud? Não vejo que tem essa diferenciação. É tudo uma questão de proteção. Ou seja, eu estou na cloud, se eu tenho os mecanismos e os controles necessários para proteger, eu tenho o mesmo tipo de proteção que eu tenho dentro da minha casa. Não acho que seja nem mais e nem menos seguro. Eu acho que tem muito essa questão psicológica de um momento em que você entrega a tua segurança, você coloca os teus dados num lugar em que você não tem gestão total, talvez isso é que dê pra gente essa sensação de que não estou protegido. Mas tecnicamente eu não vejo nenhuma diferença, estou protegido mais aqui ou mais ali.
Paula, a gente tem uma pergunta aqui online da Adriana Reis Rodrigues. Que habilidades as mulheres possuem que você acredita que sejam um diferencial na área de cibersegurança? Eu acho que a mulher ela tem um diferencial que acaba se expandindo para tudo, né? Ou seja, essa questão não só especificamente para a cibersegurança, mas essa assertividade, ou seja, essa maneira de conduzir, né, os assuntos e de se colocar de forma de ser muito comprometida, de ter... Eu não acredito que isso seja um benefício só atrelado à cibersegurança. Eu vejo que essa característica da mulher de fazer as coisas de forma bem feita, de fazer as coisas de forma mais assertiva, ela é uma característica que se expande para outras profissões. Isso é uma coisa que eu observo bastante nessa minha vida profissional. Todas as profissionais que eu tive oportunidade de gerir eram mulheres que faziam muita diferença dentro da equipe, justamente pela essa capacidade de entrega, pela capacidade de comprometimento. Então, na minha visão, eu não vejo que há alguma coisa muito específica. Eu acho que a mulher ela tem essa pegada diferente e onde ela entra, ela faz diferença quando ela se compromete em entregar. Eu não vejo especificamente essa segurança. Qual a sua opinião, né, nessa área para a nova lei que vai sair, que é a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados? Como que está essa área de cybersecurity para isso, sabe? Como vocês estão se adaptando a isso? Então, a gente está, ou seja, isso é uma novidade, né? Ou seja, a gente ainda está, eu como profissional, sendo bem transparente, eu ainda estou me capacitando, ou seja, nesse universo. Então, se eu disser para você assim, eu hoje, Paula Rodrigues, como profissional, consigo falar sobre esse assunto de forma assim, bem transparente, eu não consigo, não domino. Então, eu não consigo fazer esse paralelo. Mas a gente hoje tem várias outras regulamentações e aí ao ponto, ou seja, vão existir necessidades de esforço para se adaptar, mas hoje eu não consigo te responder, ou seja, como é que a gente vai se preparar? A gente está ainda, eu principalmente como profissional estou estudando e entendendo para poder, ou seja, como é que a gente vai se posicionar. Então eu não consigo responder exatamente. Eu digo isso porque eu sou um pouco dessa área de dados, né? E é legal, eu não sei se para as meninas, mas procurar dar uma olhada, porque uma regra que você infringe é R$1 milhão a multa. E é muito perigoso isso, porque são coisas, quem sabe que são coisas bobas que acontecem em questão de dados, que podem dar esse problema. Esse seria legal de ver. Esse é um assunto que está bem em voga, hein, Paulo? Acho que o próximo ponto é com relação à regulamentação. Eu acho que esse é um ponto que está bem quente. Eu acho que esse é um ponto... Mês que vem é do vigor e tá todo mundo pirando com isso. Existe muita ainda controvérsia em relação à aplicação da lei no Brasil, né? Porque uma lei não é só a lei em si, mas é a regulamentação da lei, que é como ela vai ser aplicada, né, no determinado mercado. Então, existe ainda muita dificuldade de entendimento, como a Paula falou, né? Ontem eu estive numa palestra onde as pessoas que já estão engajadas nisso, fazendo trabalho de consultoria nas empresas, estavam compartilhando a dificuldade, né, de realmente orientar as empresas do que é importante. Realmente existe a questão da multa, tá? Mas também existe muita dificuldade de entender que momento que ela vai ser aplicada, de que forma. Então é um assunto bem controverso aí para vai dar muito pano para manga e vai dar muito trabalho, né? O que é bom a gente decidir com certeza. Uma dúvida. Acho que a gente está falando aí sobre segurança da informação, cibersegurança, e aí a gente identifica que nem todas as empresas hoje, no mercado de negócio, vão ter segurança da informação como um pilar. Algumas indagam, mas não sabem nem conduzir a segurança da informação. Como conscientizar essas empresas hoje, em vários nichos, que segurança da informação é um ponto hoje que deve ser olhado com bons olhos e que pode acontecer algum dano, não só de perda financeira, mas também de imagem para
Eu acho que a regulamentação vai ajudar nessa conscientização, ou seja, realmente ela é um tema difícil, né? Ou seja, para você conscientizar, ou seja, um board, né? Ou seja, as pessoas que estão envolvidas com negócios, que segurança é extremamente necessário, é quando você tem uma regulamentação, quando você acaba sendo conscientizado na dor, onde você tem efetivamente algum tipo de problema, né? E você acaba tendo que se forçar a responder e se preparar para eventuais problemas. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que efetivamente vai fazer com que as empresas se preocupem com isso e que tomem ações para mitigar esse tipo de risco são as regulamentações. E aí está muito associado a essa questão da lei de proteção de dados, as multas, porque hoje tem aquela... você vai comprar num shopping, lá numa empresa, todo mundo hoje sobe um shopping, um aplicativo na internet, vai vender, mas ninguém está preocupado muito com o dano que isso pode causar. E a partir do momento que você começa a ter regulamentação, lei, multa, eu acho que vai começar a conscientizar as pessoas. Eu acho que essa é a melhor forma. A gente tem até um comentário aqui da Liana Reis Rodrigues, que ela falou: ter a lei e não ter um órgão que fiscalize já é um grande problema. Porque não garante que isso vai ser cumprido, né, por conta de não ter a lei. E a gente ainda tem muito desafio em relação à legislação no Brasil. Essas foram as colocações dela. E tem uma outra pergunta para você também, que trabalhar no setor financeiro é um desafio um pouco maior que o normal? Essa foi a pergunta. É um desafio porque é um setor extremamente visado, né? Ou seja, a maioria ou seja, eu acho que o maior percentual de motivação por cybercrime é com a finalidade de obter vantagem financeira. Então, você trabalhar no setor financeiro faz de você, ou seja, que você esteja preparada para responder a esse tipo de ações o tempo inteiro. Então, na minha visão, estar no setor financeiro é um pouco mais crítico do que eventualmente você está no setor, talvez, de telecom. Ele é mais, os riscos, ou seja, são mais iminentes. Não que não tenha também lá a sua criticidade. Se você afeta, né, um sistema de uma telecom, você disponibiliza um país inteiro. Mas eu acho que o setor financeiro ele é mais visado do que o restante do outro setor. Pode, claro. Aproveitando que tem muita gente aqui que está conhecendo, às vezes, a carreira pela primeira vez, uma discussão muito presente hoje nas empresas sobre certificação versus faculdade, né? No que investir. Né? Eu tive recentemente uma palestra de recursos humanos e eles, contando que algumas empresas já estavam até abolindo a necessidade de universitária em relação a certificações e capacitações técnicas. Né? No teu dia a dia lá, como está essa discussão? É por esse cenário, ou seja, o que eu tenho escutado é que realmente, ou seja, hoje a formação acadêmica ela já não é tão importante, né? Ou seja, o conhecimento técnico e atestar esses conhecimentos técnicos, eles acabam sendo mais importantes do que efetivamente a formação. Então, eu recebo muitos questionamentos, né, com relação, não só, geralmente as pessoas que trabalham comigo e que eu tenho contato já são formadas, e aí fica, o questionamento ele vira um MBA ou uma certificação técnica. Né? E aí eu fico sempre naquele, ou seja, depende de para onde você quer seguir. Né? Talvez por uma carreira de gestão, talvez mais um MBA que vai te dar um embasamento, não mais técnico, mas um embasamento de outras áreas da qual você não domina. Mas se você quer seguir uma carreira de especialização, uma certificação, ela acaba sendo mais produtiva. Mas sim, lá no ambiente que hoje eu me encontro, eu já escuto esse movimento de não focar mais na universidade e focar mais na questão do conhecimento técnico. E aí tem até um movimento que eu acho que é bacana, que é ir em eventos de cibersegurança para trazer esses profissionais, né? Ou seja, onde tem esse público especializado, que talvez até não tenha especificamente uma certificação, mas que consiga comprovar lá na hora, né? Ou seja, no Capture the Flag, num concurso de segurança, que ele consiga demonstrar essas habilidades. Então, eu acho que cada vez mais
a faculdade está ficando para trás, e eu vejo que as certificações acabam também com essa iniciativa de buscar o profissional no meio que ele está atuando, nos eventos de segurança, promovendo, até as próprias empresas promovendo os eventos de segurança com o objetivo, né, de trazer para dentro do quadro de funcionários os ganhadores desse concurso. Eu acho que até a certificação ela vai, com o tempo, deixar de ser extremamente importante, de ser importante, não de ser extremamente importante, mas de ser importante. Uma pergunta. Eu estou numa empresa hoje e eles vão me permitir tirar a security. Porém, eu gostaria de tirar alguma certificação que não estivesse envolvida com algum fabricante. Você acha que seria vantajoso ter o CCNA Security e o CompTIA Security Plus? O CCNA Security, ele está... Ou seja, mas se você está num ponto em que você já está se especializando em fabricantes, ou seja, eu vejo que a CompTIA Security, na minha visão, ele vem um pouquinho antes. Porque quando você fala de CCNA Security, você está falando de uma tecnologia específica. Você vai validar para um player, ou seja, você pode ter conhecimento, talvez, básico de segurança, de conceitos nenhum, e você ir lá e conseguir fazer as configurações num equipamento que você for lá e estudou aquele equipamento. Então, na minha visão, eu acho que é mais vantajoso, vantajoso você investir na capacitação de CompTIA, e ao ponto em que você for, né, ou seja, evoluindo, ou seja, se tornando um profissional talvez mais direcionado para essa área, né, ou seja, de profissional que trabalhe com gestão de equipamentos de segurança, que você vá para esse caminho de uma certificação de um player específico. Então, para começar, nesse momento, eu vejo que a parte de certificação da CompTIA é mais vantajoso que o CCNP Security. Eu pergunto porque eu vou tirar o CCNA no máximo 3 meses. Então, continue estudando. Não para, eu acho que vai. E depois você faz a CompTIA. Mas não para, continua. Não adianta se você vai se você pergunta assim, eu vou fazer treinando, não, continua fazendo e depois você faz a CompTIA. A minha visão, ou seja, primeiro o fundamento e depois a especialização. Então, esse é o caminho que eu acho que é melhor ser trilhado. Obviamente que até na minha carreira profissional, eu fui fazer certificações de base muito recentemente. Eu tenho mais certificações técnicas de ferramenta, de fabricante, do que efetivamente. Mas eu fui aprendendo, né? Ou seja, no dia a dia, ou seja, a minha profissão me exigia que eu tivesse o contato e o conhecimento. Então, a certificação técnica de fabricante, ela foi, na verdade, uma consequência do meu trabalho. Não foi algo que eu vou buscar, eu vou me especializar em tal fabricante. É esse sistema. É esse sistema. Então vamos junto, porque eu fui também nessa mesma pegada. Então, continuo estudando e passo. Boa sorte. Obrigada. Paula, dado que o assunto de cibersegurança é um assunto que está super quente, né, no mercado, você acha que isso tende a despertar maior interesse pelo público feminino? Eu acho que eu vejo ainda pouco interesse das mulheres em procurar essa carreira. Ou seja, óbvio que é o ponto em que mais iniciativas como essa, trazendo e desmistificando, né, ou seja, como é que é o dia a dia da segurança, eu acho que essas iniciativas elas vão acontecer em maior frequência por conta desse assunto, mas eu hoje ainda vejo, e principalmente quando você fala, porque a segurança ela é extremamente ampla, né? Então, se você for olhar a quantidade de mulheres que vão para a segurança, mas olhando um pouco mais de compliance, de regulamentações. Agora, se você vem para a cibersegurança, né, onde você tem lá Red Team, Blue Team, eu ainda vejo um pouquinho de reticência das mulheres de entrarem nessa área. Eu acho que vai mudar ao ponto em que esse assunto torne-se, né, ou seja, já é relevante que essas iniciativas elas aconteçam, né, e aí eu acho que vão cada vez mais mulheres vão ser regimentadas para dentro dessa área. O que mais, meninas? Fechou? Todo mundo perguntou? Todo mundo agora cybersecurity na veia? Bom,
Vamos estudar, deixar o currículo comigo. Não precisar, agora é só mulher. Agora você já sabe onde buscar. Né? Exatamente, obviamente. Bom, pessoal, essa palestra foi bastante importante para vocês conhecerem. Paula, de novo, muito obrigado. Nossa madrinha. Bom, agora a ideia novamente é apresentar as meninas que vão ser as mentoradas dessa leva, né, dessa parte. Eu vou chamar aqui na frente, deixa eu ver aqui a lista que é grande. Eu perdi a lista, um momento. Amanda Sampaio. Brenda Xavier. Agora você vai receber a outorga. Brenda Xavier. Podem vir aqui pra frente, ó, fazer filinha aqui, ó. Carol Valença. Pode vir pra cá. Carol, a Catarina Bahia. Eu acho que ela não veio. Está aí. É porque, pessoal, só para explicar, a gente ainda não se conhece pessoalmente, então hoje é o primeiro encontro pessoalmente. Beleza? Kátia Lustosa. Não. Thaisa. Jéssica Moura. Ruth Sartorato. Sabrina Martins. Acho que vai ficar pequeno. Carolina Caires. Ok. Eu acho que isso acabou minha lista. Ok. Bom, vocês vão receber uma camiseta como uniforme, né? Vocês vão usar todos os dias. Vocês vão tatuar, tá? Esse é o nosso equipe, nosso SEAL Team, né? Vocês meninas que vão ser mentoradas nesse primeiro momento. Um ponto importante que eu quero que vocês compreendam é que esse grupo é o primeiro grupo. A gente vai formar e eventualmente elas vão se tornar replicadoras. Por quê? Porque não é para ter esse limite de eu e a Paula, eu e a Paula, eu e a Paula. Porque a ideia é que isso cresça e vocês consigam também replicar isso para outras pessoas. Para não ficar preso na gente. Obviamente sempre vai ter supervisão, vai ter o crescimento. A gente tem que se reciclar, vocês têm que se reciclar. E aí a gente faz isso crescer e atingir o máximo de mulheres possíveis. Ok? Bom, O que eu gostaria de dizer para vocês, primeiro, sejam muito bem-vindas. Parabéns por passarem por essa seleção. A gente conta muito com o trabalho de vocês, com a disciplina, com o comprometimento que a Paula falou tanto. Sim. A gente acredita que o que faz a diferença é o comprometimento e a disciplina. Quem tem isso, chega em qualquer lugar, chega onde quiser. Vocês vão ter a gente como apoiadores. A gente pretende que isso cresça como uma rede, como o Eric falou, independente da gente, e que mais meninas possam ter a trajetória que nós já estamos tendo. Parabéns e muito bem-vindas. Obrigada. já pergunta. O que eu queria entender rapidamente, assim, só para, né, o que motivou, assim, vocês, né, rapidamente aí, acho que ainda dá tempo, né? Dá, falar um pouquinho. O que motivou cada um de vocês a procurar o evento, né? Ou seja, já é um envolvimento que existe na área, é uma necessidade natural? O que fizeram que vocês viessem até aqui hoje? Bom, no meu caso, eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia. Eu faço ciência da computação e tudo mais. E eu sempre acho necessário envolver essas duas partes. Você nunca fechar num ramo só, que eu gosto muito da programação. Só que a segurança, ela é necessária, seja para uma aplicação que você vai fazer, seja para um trabalho que você vai exercer. Então, eu sempre tive a necessidade de casar essas duas coisas juntos. E aí, a partir do momento que eu vi o programa, eu falei, pronto, é o momento que eu tenho para entrar nele e conseguir juntar as duas coisas. Então, foi isso que me motivou a entrar nessa parte. Mais programadores com mais sede de segurança. E aí, menos vulnerabilidade do outro lado, né? Bom, acho que foi parecido, na verdade, porque, tipo, desde que eu comecei a trabalhar com TI, né, com programação,
eu fui percebendo que segurança é uma coisa muito importante, só que você trabalhando em outras áreas que não serão cibersegurança, você vai ter um conhecimento, tipo, você conhece, mas é um conhecimento limitado. Vendo a importância da cibersegurança hoje em dia na sociedade, tipo, eu acho que eu tive esse interesse de querer saber mais sobre isso, de realmente fazer diferença nessa parte. Eu acho que é isso. Então, quem é o próximo aí? Acho que já tem duas DevOps, tem duas de você tá fazendo seleção. Deixa eu ser diferente, então. Eu, por estar do outro lado, né? Que eu estou no distribuidor, eu estou com os fabricantes. Então, ter a visão contrária, eu acho que foi o que mais me interessou, né? Eu acho que a minha visão comercial é totalmente diferente do que tudo que a gente conversou aqui. Então, se aprofundar mais, totalmente do outro lado, na outra ponta de vocês, né? Então, acho que é super interessante para ter essa experiência. Acho que o profissional hoje ele está cada vez mais completo. O comercial não é só mais vendedor, né? Ele é técnico, ele é comercial, ele, enfim, tem um trajeto aí muito maior do que só de vendas. Eu trabalho na área de redes, né? Server, e eu tenho interesse por segurança já há muito tempo. E eu vejo que realmente tem uma carência no mercado e nas empresas em relação a cursos também sobre mulheres, né? Tanto que eu fiz um MBA de segurança da informação, eu só tinha eu e mais uma garota. O restante era todos homens, né? Então, eu tenho buscado muito, né? Conhecimento nessa área e realmente tem pouquíssimas mulheres. E quando eu vi o programa, eu falei, nossa, fantástico. Eu iniciei minha carreira numa empresa que desenvolveu um software um scanner de segurança da informação, a Instalker. E aí eu era responsável por preencher o banco de dados de vulnerabilidades. Então eu comecei sabendo como proteger sem saber, né, por osmose mesmo, ali, na luta, mas não dei continuidade. Depois eu fui pro lado de infraestrutura de data center, mas sempre mantive o interesse. Para retomar os conhecimentos técnicos, eu fiquei um tempo com gestão de projetos, então, e a área de segurança foi uma área que sempre me interessou, e com o apoio da Paula, incentivo da Paula também, mostrando o programa, né? Então, através dela me interessei e resolvi participar. Meninas, contem se você quer falar, vamos lá. Contem comigo, ou seja, vocês têm, né, vão ter todo o apoio aí, né, do programa, mas se eventualmente vocês precisarem, né, de algum direcionamento, alguma questão, alguma pergunta, fiquem à vontade para me contactar, eu estou extremamente à disposição. Bom, e sucesso para vocês. Em breve, talvez trabalharemos juntas, né? Um ponto que eu queria até elucidar com todas as meninas é que a diferença da nossa comunidade em relação a outras comunidades é que a gente vai ter um engajamento forte, certo? E a gente não vai ficar só na mentoria, só no meetup. Então, vocês vão receber, eu vou juntamente com a Paula, estimular essa questão da gente escrever palestras, submeter papers para eventos. Se tem alguma coisa, vamos supor, a Carol conhece bastante de DevOps, eu conheço de segurança, vamos juntar isso, vamos desenvolver um paper. Então, é não só ficar no papel. Então, essa que é a ideia, e isso não é só com elas. A gente organiza os grupos, fala, olha, vai ter o The Developers Conference, por exemplo, que a Paula é coordenadora lá em Porto Alegre, certo? Da trilha de TDC para mulheres, e eu vou palestrar na trilha de Cloud, certo? Então essa que é a ideia, a gente formar um grupo forte, robusto, certo? E inteligente por quê? Para retornar isso para a sociedade. O mais importante é a gente, eu comecei mestrado 2 vezes, né? Eu comecei o mestrado 2 vezes e sempre o que fica na minha cabeça, a gente tem que gerar conteúdo para a comunidade. Então nós nos unimos, estudamos juntos e geramos conteúdo. E com isso a gente aprende e alimenta o próximo. E aí a nossa comunidade cresce de forma forte,
tão forte quanto o elo mais fraco. Essa é sempre a ideia. Ok? Então, novamente, elas vão ter esse atendimento inicial, vai se expandir, ok? E a gente sempre vai ter esse engajamento para eventos. Então, já tem uma agenda bem grande que eu vou compartilhar com todo mundo e a gente já começa a se preparar para o próximo ano e assim por diante. Por quê? Porque é essa retroalimentação que faz a gente crescer. Não é só eu na minha casa estudando sozinho, é eu compartilhando, a gente falando, olha, você conhece de SOC? Bom, eu sou de Red Team. Como é que isso se interage? Vamos discutir. E aí, uma nova ideia sai disso. Você cresce, você explica, ela aprende, você aprende. Então, basicamente, esse é o conceito que a gente está desenvolvendo a comunidade do Cybersecurity Girls. Ok? Muito obrigado. Tirar uma fotinha. Você que manda. Você que manda? Veste. Vai lá, Paulo. Você fica no meio, Paulo. Daqui pra cá? Tá bom. Aí. Você não vem, Paulo. Você que é a mamãe. Deu aí pra tudo? Mas vamos abrir os olhos. Meninas, obrigado. A gente tem alguns links. Tem um site de... Vai lá, Paulo, você... a gente fala. Na verdade, não. Pode começar. Eu acho que agora a gente faz. Conta a partir daqui. Hein? Conta daqui. 9. Você viu? Como é que... Então vamos lá, vamos contar aqui, né? Então número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Memorizar cada um o seu e a gente vai sortear. Primeiro eu sorteei uma mochila que foi cedida gentilmente por um parceiro nosso, o ASP, o Chapter de São Paulo, para presentear as meninas. Então vamos sortear a mochila. Sortear número 12. Número 12. 10. O número. Ela pensando que ia fazer com a mochila, ninguém. E agora um livro. De novo. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Esqueci. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença. Acompanhe a gente pelos meetups, vamos ter os próximos encontros. Exato. Mandem sugestões, comentários, feedback para a gente poder melhorar. Exato. E vamos aí. Compartilhem, por favor. Vamos fazer isso chegar mais longe sempre compartilhando. Outro ponto. A gente tem um TDC em abril do ano que vem. Já depois vocês entram, a gente vai compartilhar isso no Meetup. E a gente já tem o Security B-Sides, que são 2 eventos. Um não é de segurança, é para desenvolvedor, mas a gente tem trilha de segurança. E tem o B-Sides também, que é um evento sorry. É um evento de segurança que vai acontecer em abril também. Então preparem-se. Quem não sabe escrever, quem não sabe escrever papers, quem não sabe escrever papers, quem não tem ideia, quem quer fazer, enfim, tenha a vontade, nós vamos nos organizar para submeter palestras para isso. Sim? Então, avisando de palestras, final de semana agora tem H2HC, lá na Nova Hotel. Vai ter o B2 Berrac, em Belo Horizonte. Vai ter Roadsec também, vai ter FD. A gente pode organizar para ir no Roadsec. No caso, eu
como eu já estou mais com os meninos, já conheço mais ou menos a galera, quem quiser também submeter artigo, essas coisas, tem como ir lá e submeter e mandar os artigos pro pessoal lá. Perfeito, a gente mantém contato, a gente organiza e já vê pro RoadSec, certo? Tem o RoadSec, BRAC, que vai ser em Belo Horizonte, vai ser dia 24 e 25. Vai ter o FT Summit, que é mais na parte de forense, que é do Renan Cavalheiro. Certo. E aí são eventos que vão ter aí ao longo do... Compartilha com a gente. Também, próximo ano, também. Compartilha com a gente, nós nos organizamos e vamos em time. Nós vamos lá de Kombi. Por enquanto na Kombi, depois é o ônibus, né? Eu não sei se a galera curte, mas também tá rolando bastante hackathon esses últimos dias. Pensando no desenvolvimento para as meninas. É legal participar, conhecer um pouco de redes, conhecer um pouco dessa parte, dá para participar sim. Não conhecendo também dá para participar. É só querer, gente. Também eu fui esse final de semana e acho que de 65 participantes, 5 eram meninas. E a gente sente uma falta nisso. Poderia ser 30. Foi a primeira vez que eu fui, tinha medo de ir também. Acabei ganhando, fiquei em primeiro lugar, meu time foi em primeiro lugar. Parabéns! A menina não pode, então assim, vamos se engajar e começar a ir pra frente, começar a querer participar dessas coisas, porque se nós quisermos, a gente ganha, gente. Ó, temos mais 3 brindes aqui. Número? 3. Não, sorteio um acima de 10, porque já foi. 3. Número 3. Qual é o próximo? 9. Tá viciado esse negócio aí. A semente tá errada. Mais um. 15. Quem é o 15? A semente tá errada desse código randômico aí. É isso, pessoal. Beleza? Muito obrigado novamente. Vamos manter contato pelo Meetup e pelos grupos, ok?